Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar à imagem do futebol e, obviamente, que só o que se fala é na dificuldade que terão Grêmio Internacional dentro dos seus grupos na Taça Libertadores da América. O Internacional pegou um grupo bem forte e o Grêmio, igualmente, um grupo bem forte. E aí, a tendência, inclusive, que o Internacional pegue mais um São Paulo pela frente. E se não for o São Paulo, pode ser o Tajeres ou o Independente de Medellín. E aí a melhor das melhores hipóteses seria o Palestino, esse time do Figueroa. E o Grêmio ainda vai agregar no seu grupo o Libertad ou o Atlético Nacional, porque ninguém acredita que um integrante da Bolívia possa passar, ou La Guaira ou o Real Garcilaso do Peru. Então, quer dizer, é muito provável que dê ou Atlético Nacional ou Libertad no grupo do Grêmio e São Paulo ou Tajeres ou Independente de Medellín no grupo do Internacional. Para quem ainda não está em sintonia com o que eu estou falando, o Inter ficou no grupo A e o Grêmio no grupo H, exatamente nos extremos. O Inter no grupo 1 e o Grêmio no grupo 8. O Internacional pegou Alianza Lima, River Plate e aí pega São Paulo ou Tajeres ou Independente de Medellín. Você vai conferindo aí na tela, inclusive. E no grupo H, que é o último grupo lá, o Grêmio pega a Universidade Católica, o Rosário Central e aí aquilo que eu estava falando, ou Libertad ou Atlético Nacional ou uma zebra, que é o Bolívia 3, ou La Guaira ou o Real Garcilaso do Peru, que eu não acredito. Então teremos aí dois dos grupos mais fortes na primeira fase da competição, envolvendo Grêmio e Internacional. Outro grupo que é muito difícil é o do Palmeiras. O Palmeiras pegou São Lourenço, o Júnior de Barranquilha, e aí tem mais o vencedor do chamado confronto G2, que também é um adversário mais fraco, né? São esses que vêm da repescagem. No entanto, São Lourenço e Júnior Barranquilha são adversários bem difíceis. Ou mais fracos, ou pelo menos não tão bem ranqueados no Nacional do ano anterior. Mas essa comparação que faz entre a chave do Inter e do Grêmio... Boa tarde, senhor Mário Sérgio. Boa tarde, o senhor vai bem, senhor Geraldo Andrade. Já sai atropelando, como sempre, né? Eu só fiz a introdução. Não, mas mas tu fizesse a comparação, além da introdução, e essa comparação... O Geraldo já está ficando... Ela não me serve, porque é o seguinte, o Grêmio vem de uma Libertadores desse ano, né, onde não perdeu, segundo alguns gremistas, para o VAR, mas perdeu. E em 2017, nós comentávamos antes desse programa que o adversário mais difícil do Grêmio foi o Botafogo. Pois, não, isso aí foi em Grêmio, 2017. 17, eu estou fazendo 17? As comparações de 18 e 17. 18 o Grêmio perdeu para o VAR. Tá. E em 2017 ele ganhou. Tá. Né, Entendi. e foi aquela moleza que se viu, né? O Botafogo foi o grande adversário do Grêmio. Difícil foi ganhar do Chivas. Pode ser. E aí, agora ele pega o Rosário Central e pega um time chileno e um outro que não existe ou não vai existir. Os chilenos, na verdade, não estão com essa bola toda, embora seja um bom time lá para o Chile. Acho que o Grêmio pegou uma chave moleza de novo. Não, o Internacional... E o Atlético Nacional... Só terminando, esse é o meu entendimento. Esse é o meu entendimento. O teu pode ser outro. Né? Eu estou falando o meu entendimento. E em relação ao Internacional, que pega o River Plate, que apesar de ainda estar em atividade e deverá ser o campeão desse campeonato mundial FIFA, né? Mais uma etapa do campeonato mundial FIFA, ele deverá ser o campeão. Né? Mundial FIFA. Sim, é o que está escrito lá. Eu tô lendo o que está escrito lá. É o que está escrito na taça. Escrito na taça e está lá no site da Conmebol, os 3 campeões do Mundial FIFA reconhecidos são só 3. No Brasil são só 3. Eu leio a FIFA, é a FIFA que me interessa, assim como eu leio a CBF, e quando vem para o programa aqui, eu leio o que diz o coordenador. Eu sou oficialista. O que vale é o que está escrito. Né? Aí vem pela ordem o Corinthians, acho que é o São Paulo e o Internacional, né? Depois não mais. E aí, só voltando ao assunto Libertadores, né, eu entrei em Mundial por causa do River Plate, o Internacional, sim, é o grupo da morte. Porque deve entrar o São Paulo aí, de qualquer forma, não deve deixar escapar, deve entrar, o River Plate deve ser um dos que vai se classificar. O Inter disputa com um time peruano lá, o Aliança, que me parece que não é... Mas ainda pode acontecer, como aconteceu outras vezes, nós tivemos surpresa na Libertadores, né? Acho que, comparando com o Grêmio, o Inter pegou pedreira
pegou pedreira. No entanto, saindo dessa pedreira, sai mais forte. Que aconteceu conosco em outros anos. Quando tu sai de uma chave muito forte como esta, né, tu sai fortalecido para os outros jogos do mata-mata. Né? Esse também é o que eu penso que aconteceu com o Inter nas 2 vezes que foi campeão. E aí tem um detalhe, o Grêmio, só para completar esse introito que eu fiz. A análise do Mário Sérgio, eu ia adjetivar de uma outra maneira. Mas olha aqui, eu imagino que como adjetivar, ainda bem que tu não fez. O festa de Natal, por favor. Grêmio, o arrazoado, ia dizer, tá bem. O Grêmio, o Rosário Central, ok, são times fortes. O Universidade Católica, mais ou menos. E como é que você conceitua o Libertad e o Atlético Nacional? Que poderão entrar na chave, né? O Libertad, na verdade, ele não tem essa grife de Libertadores, tem essa grife de incomodar na Libertadores. Mas nunca foi um clube de chegada. Acho que é uma moleza para o Grêmio também. E o Atlético Nacional? Mesma coisa. Acho que o Grêmio... Como a mesma coisa, foi campeão? Não, mas para mim, eu tô colocando a minha opinião. O Once Caldas também. O Once Caldas também, foi campeão e, no entanto, não. É o que é. Acho que ali se classifica o Rosário Central e o Grêmio. E no do Inter? O Inter e o River. São Paulo fora. São Paulo fora. São Paulo está fora da minha chave ainda. Quando ele chegar na chave. Quando ele chegar na chave, e eu acho que ele deve chegar, já chega lá titubeando, já cheio de o São Paulo vai pra Florida Cup, não vai? Não sei te dizer. Eu acho que vai. Acho que ele tem a pré-temporada. Eles caem nessas ciladas aí. Acho que vai ele, o Flamengo também, né? Eu sei que vão 1 ou 2 times lá. Vai terminar essa Copa logo ali. Isso é uma piada, essa Copa. Durou mais que a Primeira Liga. Essa é o Internacional para jogar lá. A Primeira Liga durou uma rodada, um ano e meio. O nosso presidente, a época, né, da Liga, que é A Primeira Liga, o Grêmio foi o principal organizador da Liga. No primeiro jogo, bota reservas para desvalorizar a Liga. O São Paulo vai para a Flórida, está confirmando o gol. Eu acho que a chave do Cruzeiro talvez seja mais fraca aí, pelo que eu mas eu fiz, desculpa, eu só fiz a comparação que ele fez. Sim, não. Mas a minha pergunta que eu queria mas também não são favas contadas. Tem o Palmeiras também. A chave do Atlético Paranaense também não é fácil. Começando pelo Atlético Paranaense, que eu acho que é um fraquinho na chave dele, né? O Atlético Paranaense, ele pega o Boca. Não, eu digo que o Atlético Paranaense, para mim, não é candidato tão candidatíssimo como os outros brasileiros que eles querem colocar. E sem o Pablo? Sem o Pablo e sem mais alguns que o Petralha deve vender, né? Aproveitar o ensejo. A minha pergunta para ti, eu quero inverter a colocação quando você fala que o grupo do Internacional talvez seja um dos mais fortes, um grupo forte, esse grupo da Libertadores. Não é no sentido de começar a proteger o Inter se numa eventualidade não se classificar, não. O grupo era muito forte. Não. Grupo forte. Não é meu feitio isso, né? Eu sou um conselheiro, estou no Conselho Consultivo do Internacional, mas sempre fui... As minhas opiniões, né? Sim. Elas nunca tiveram a ambiguidade de colocar uma coisa para proteger o outro. É forte, sim. Acho que o Inter passa. Entendeu? Acho que o Inter passa, mas com dificuldade da chave. Né? Se o São Paulo chegar, nós teremos 3 candidatos para 2 e o Grêmio tem 2 candidatos para 2 classificados. Então acho que a chave do Inter sim, a chave da morte. Por isso que se convenciona grupo da morte, quando há 3 para 2 vagas. Exato. Se pressupõe que haja 3 para 2 vagas. Com esse grupo que o Internacional tem, Mário Sérgio, você acha que o Internacional encara uma Libertadores nesse grupo, com esse grupo de jogadores? Vou dizer o seguinte, esse grupo é o grupo do 2018. Com esse grupo sem reposição de algumas peças ou jogadores para substituir eventuais saídas de algum outro atleta, certamente que não. Mas nós temos que entender que nós temos até janeiro. Nós não podemos também, a torcida não pode estar cobrando... Mas ninguém está contratando ninguém. Não, aí é que está, não estão ainda. É essa colocação que eu ia fazer para a torcida. Ninguém tem dinheiro. O Internacional tem que fazer uma mágica, e ele sabe fazer, sempre fizemos no passado, para contratar sem dinheiro e bons jogadores. Né? O Inter está na Libertadores, está na vitrine, né? É campeão mundial, 2 vezes campeão da Libertadores, né? É um grande clube do cenário mundial. Bons jogadores que não jogaram no Inter, assim como no Grêmio, mas no Inter também. Não, mas, Rec, tem um outro lado que as pessoas às vezes ficam dizendo porque o grupo do Inter é difícil, de fato é difícil, mas se a gente analisar o perfil dos times que o Inter vai enfrentar,
É um perfil que nesse ano no Campeonato Brasileiro é contra quem o Inter relativamente se deu bem. São Paulo. O Inter jogava contra as equipes que saíam pro jogo muito melhor do que contra equipes Acho que com quem ele tinha para que propor. Libertadores não vale a mesma Não, mas é que porque contra são time, diferentes. mas Tu tá contra enfrentando- time pequeno, o Inter sempre teve dificuldade. Mas não acho que a Libertadores, na verdade, ela não vale, porque existem lá esses times pequenos da Libertadores são franco-atiradores. Os pequenos são, se eu chegar, cheguei, entendeu? Diferente daqueles pequenos que não querem cair no Brasileirão. Esses da Libertadores já entram caído. Entendeu? O pequeno na Libertadores briga pra chegar na Sul-Americana, pra ganhar mais uma graninha. É da Libertadores? Sim, o terceiro de cada grupo Não, vai pra tá bem, mas Sul-Americana. não importa. A colocação que eu faço é esta. Eles não têm a mesma... o mesmo... Mesma gana. Gana, não seria bem a gana, não pode a palavra Elan. agora. Elan, não. Não teriam a mesma atitude de times da Série A do Campeonato Brasileiro, que são times do 10º para o 12º para lá, que a primeira intenção é não cair, para depois ver o que vai dar. Essa é a verdade. Tu não pode colocar isso na Libertadores. Na Libertadores eles são franco-atiradores. Eles vão disputar a entrada da Libertadores no campeonato interno deles. Não tem nada a ver com a Libertadores. Mas time pequeno na Libertadores, especialmente, vem jogar no Beira-Rio, qualquer time pequeno, pega qualquer uma dessas nabas aí, que tem muita na Libertadores também. Várias. Eles vêm pro Beira-Rio, vêm pra Arena com uma linha de 5 e uma de 4. Concordo contigo, mas... O Inter tem mais dificuldade contra essas equipes que contra o São Paulo, que vai sair pro jogo. Essas nabas aí acontecendo, o que aconteça, estão dando de novo na Libertadores no ano que vem. Porque vão classificar Lá no campeonato interno deles. Tem nada a ver com a Libertadores. Sim, então, mas... por isso eu acho que eles são franco-atiradores. Nós tivemos aí um ou outro time desses aí que acabou ganhando a Libertadores. Um ou outro. E olhe lá. Dentro do campeonato dele se torna mais fácil, né? Nos últimos tempos, quem furou essa história de argentinos e brasileiros foi Atlético Nacional contra o Independiente Del Valle. Foi. Só. Nos últimos 10 anos. Pode lembrar, é sempre argentino e brasileiro. Argentina e brasileiro. LDU também. Mas contra o Inter, mas lá atrás. Ele não contra o Fluminense. Também, mas faz mais de 10 anos. Eu não acho que não 10, 12 anos, mas acabou ganhando lá dentro do Maracanã, né? Sim. Aquela famosa foto do Renato sentado no meio do campo fazendo não sei o quê, né? Que correu o mundo, né? Como o marketing ele é sensacional, né? Teve vezes que chegou o Bolívar, teve vezes que jogou o Nacional do Paraguai, o Guarani do Paraguai, o Tolima, o Cúcuta chegaram. Mas estou dizendo, na decisão mesmo, chegaram brasileiros e argentinos. Vamos lá, as decisões. E algum tempo atrás os uruguaios, hoje não chegam mais. As decisões, indo de 18 para trás. 18, Boca e River, todo mundo lembra, assim como 17, Grêmio e Lanús. 2016, Atlético Nacional Independiente Del Del Valle. Vão Valle. ficar 17. Lanús não é um time da primeira... Mas é argentino. Pois mas eliminou o River na semi. Pois é daqueles franco-atiradores que vai acontecer daqui a 10 anos de novo. 16, Atlético Nacional Independiente Del Valle. Esse foi uma surpresa. Mas o Independiente Del Valle jogava muito naquela Libertadores. Mas onde é que ele está agora? Tava bem. Sabe que eu vi na primeira, Não tem essa continuidade. rodada do Independiente Del Valle dizer, esse aí já nasce morto. E chegou. River e Tigres foi a final em 2015. River e Tigres. São Lourenço e Nacional foi a final em 2014, Nacional Paraguai. Atlético Mineiro e Olímpia foi 2013. Corinthians e Boca 2012. Santos e Penharol 2011. Inter e Chivas 2010. Estudiantes e Cruzeiro 2009. Vou pegar uma história dos últimos anos. Mas são times de tradição, né? São times de tradição. Não sei se dá para fazer uma avaliação dessa questão do Mundial, porque o River vai para a decisão do Mundial. Joga hoje, daqui um pouco, né? Isso. 2h30, daqui a pouco. É menos ruim o Boca vencer ou não vencer o Eu Mundial? acho que para o Internacional é melhor o Boca vencer. O River vencer. O River vencer. Bem melhor o River vencer. Falava isso no início, porque se o River vencer, ele vai para a vitrine. Ele vai ficar assim, ó, um porre para resolver, entendeu? Porque ele chega como campeão e vai ter que resolver uma série de coisas e a direção vai ter que penar para, se tem contrato para renovar, não é fácil, nós sabemos disso, né? Então acho que para o Internacional, para a chave do Internacional, é melhor que o River seja o campeão do campeonato da Mundial FIFA. É certo que vai perder 2 grandes jogadores, o Palácio Eu acho que mais, e o Pete Martínez. Se ganhar mais.
Aí sim. Porque o jogador se valoriza e o clube não tem toda essa possibilidade financeira de bancar um salário que, por exemplo, um outro clube vai bancar. Não é nem pela venda, é pela necessidade de bancar um salário que o jogador vai pedir mais. Porque é o grande momento dele. O campeão mundial é o grande momento do jogador. Assim como o da Libertadores. Então tu acaba desmontando um time por ganhar. A verdade é que vai acontecer agora uma concorrência desleal com o mercado chinês. Sim. São 3 permitidos jogadores estrangeiros em cada time da China nesse momento. Vai passar para 4 a possibilidade, para melhorar o intercâmbio lá que eles fazem, né? A troca de elenco quase de forma permanente. E o dinheiro vai sair menos da China. A autorização para gastar vai ser menor, porque tem a parceria com o governo. Então, os times, eles mais ou menos investem o mesmo valor e a menor do que era. Então, ao invés de contratar na Europa, onde é que eles vão contratar? Na África e na América do Sul. Não tem dúvida disso. Na Europa eles não vão mais competir. E para nós vai ser bem melhor, até porque nós vamos ter mais no mercado para poder vender o jogador, que vai é uma necessidade. Vai vender até jogador de segunda categoria. E aí, de repente, o River vai também vender uns 7, 8 lá. Que bom que se venda, né? É porque o River, em 2015, por exemplo, fez o time no meio do campeonato. Foi. Ele e o Tigres. E acabaram decidindo. E agora, o ano passado também, né? Foi contratando e refazendo o time. Mas, de qualquer forma, depende muito do que o Inter vai conseguir. Eu fiquei pensando nessa afirmação que você fizesse agora. Eu acho que é melhor essa conjuntura aí, que saiam mais jogadores nossos daqui, que possa... Não, a possibilidade de sair é uma coisa, se vai sair é outra coisa. Tanto o Inter como o Grêmio, né, tem que vender jogadores. Sim. E o Grêmio, por causa de uma reposição, mas aí vai haver jogadores. E o Inter tem que vender por uma questão financeira. Vamos ser claros, faz algum tempo que não se vende um jogador. É um grande jogador internacional por um grande dinheiro. Né? Então o Internacional tem aí o Potter, tem o Dourado, né, que são jogadores, mas pode ter um outro jogador. O Inter tem que vender, é necessário que o Inter venda. É evidente que o Inter não vai cair o mundo, não vai fechar o Internacional se não vender. O Marcelo vai ter que fazer mágica, assim como foi feito nos anos anteriores. Mas o Inter, sim, tem que vender. Pois é, por que o Inter não produz mais jogador para vender? Aí é que está, essa explicação aí ela foi dessa não olhar lá para as cadeiras de base, coisa Ganha que título. Foi corrigido desde o ano passado, né? O nosso o Caetano, Rodrigo Caetano, ele corrigiu isso de uma forma de integração, né? E eu acho que nos próximos anos, talvez 2019, 2020, nós já teremos surpresa tanto para o elenco como jogadores formados para vender. Isso vai mudar, isso tem que mudar. Se o Inter não mudar isto, ele vai fracassar nas competições porque ele não vai ter jogadores e vai ter que buscar no mercado jogadores às vezes. Por exemplo, estão falando muito do Sassá, que vira para o Internacional. Eu não sei se é a melhor opção, entendeu? Mas talvez seja a única. Esse é o problema. Esse é o problema que o que é fica... o que temos. É o que temos. É aí que fica um time, ele fica embretado, um clube fica embretado, porque eu vou ter que pegar um jogador, eu vou ter que encher ele puxão de orelha, eu vou ter que botar alguém do lado dele. Porque é difícil, né? Extra-campo dele. Agora, se tu tem, como o Rec falou, uma carteira de base que forme jogadores, tanto para suprir as necessidades do clube, como para vender, tu está falando não está falando de um clube superavitário, mas está falando de um clube competitivo. Né? Porque ter dinheiro em caixa não quer dizer que o Inter, um clube seja competitivo. Ele tem que ser competitivo pelos jogadores que ele tem, não pelo dinheiro que ele tem em caixa. Mas o problema é pagar o juro que se pagava, né? E ainda continua pagando o Inter. O Grêmio conseguiu diminuir a dívida em 100 milhões. Só com a venda de 2, 3 jogadores. Não, é isso. Tu tem que olhar e vender. O Internacional tem essa dificuldade. A receita com os jogadores ela é grande para o clube, é importante. Né? Não só a televisão, não só os sócios, mas a receita dos jogadores. E essa receita ela capengou nos últimos anos. Então ela teve essa dificuldade. Eu acho que agora nós temos que encontrar uma solução, e a solução o Caetano está trazendo. O Rodrigo Caetano é inteligentíssimo nesse assunto. Ele busca jogadores em formação não só no clube, como em formação em outros clubes para a internacional, como aconteceu no passado. Já são todos os jogadores, o Nilmar. O Nilmar foi um jogador de informação que veio para o Internacional. Oscar. Então é isso. O jogador pré-pronto é o que mais se conta. Mas tu vai ter que encontrar esse jogador e tu vai ter que saber que esse jogador... Tu vai errar também.
Entendeu? Tu vai acabar errando, vai ter que trazer umas nulidades, mas faz parte do negócio. Então, isso tem que acontecer. Senão, o clube não vai ter um ativo para vender e, pior que não ter um ativo para vender, é ter que buscar jogador para colocar no seu elenco, porque não tem que não tá produzindo base jogadores que possam suprir. Mas ainda faz parte, de uma maneira tão expressiva, errar nesse tipo de contratação da base? Com todo o acompanhamento que você tem? Com todo o acompanhamento vai errar. Porque é material humano, tu não está encontrando um motor de um carro que tu bota óleo e está resolvido. Pô, tu é um hoje, daqui a um ano é outro, totalmente diferente. Tem jogadores aí com até os 10, 12, 15 anos que está a bola. Não é porque não está vendo, ele está na faculdade porque não deu. Não deu. Ontem mesmo nós tivemos 2 injustiçados aqui à noite. 2 injustiçados. No Cadeira Cativa. O Julinho Camargo e o Marcelo Rospiti. Ambos jogaram juntos no Grêmio, com 9 ou 10 anos, e os dois eram craques. 8 anos. 8, 9 anos. E depois foram estudar. Depois foram fazer educação física para virar técnico. Para trabalhar com futebol. Na tua concepção, eu vejo muito uma discussão, Marcelo, sobre a formação e ganhar títulos na categoria de base. Pela tua opinião, então, a preocupação tem que ser formação e esquecer, não esquecer, mas colocar em segundo plano essa questão de ganhar títulos. Não é que ganhar título seja o segundo plano, é consequência, entendeu? Mas o objetivo é, sim, formar jogadores. Entendeu? E formar jogadores de acordo com o entendimento do time principal. O que está acontecendo no clube? O que nós queremos? Qual é o E por isso que existe uma palavra mágica, eu sempre coloco quando eu vim no REC, é planejamento. Ninguém sobrevive sem planejamento. Ninguém. Existe essa cultura de qual que é o estilo do time principal? Porque vamos pegar 2016, por exemplo. O Inter começa com o Argel, que não tem nada a ver com o Falcão, que vem logo depois. Falcão que não tem nada a ver com o Roth, que vem depois. Aí o Inter em 2017 acabou tendo mudanças também. 18 conseguiu firmar o Odair. Talvez a partir de agora se crie ou se resgate essa cultura, se ela já existiu. Ninguém pode dizer que o Inter não tentou esse planejamento, né? Tivemos dificuldades com os treinadores, tanto na 2016, 17, como tu colocas, né? Antes também tivemos, né? E qualquer clube tem isso. Agora, se tu não perseguir a palavra planejamento, se tu não aceitar que isso é importante para o clube, que é a coisa mais importante para o clube, tu não vai a lugar nenhum. Talvez tu ganhe um título em uma década, 2 décadas, e deu. Entendeu? Então, o Internacional, como qualquer outro clube, não sobrevive sem planejamento no futebol. Entendeu? Ele vai ser coadjuvante, ele vai entrar no Libertadores, o Campeonato Brasileiro vai ser segundo, terceiro, vai ser quarto, às vezes cai. Né? Por quê? Porque não tem planejamento. O que aconteceu conosco em 2002, 2013 em diante? Nós tivemos um 2002 horrível. Quase caímos. Né? Era mata-mata, depois teve os mata-matas, mas a classificatória, nós íamos cair lá em Belém. Lá em Belém, não caímos. O que aconteceu? Gente, para tudo, desce todo mundo, vamos refazer a diretoria e vamos refazer o que o clube quer. Ali começou o nosso planejamento e a partir dali nós ganhamos vários títulos importantes. Isso foi feito de base, na queda? Hein? Essa reorganização foi feita a contento com a queda? Se parou, se fez esse planejamento, a análise que você faz dessa... Sim, foi feito, nós fizemos. A partir de quando nós tivemos essa dificuldade lá em Belém do Pará, veio o próprio Arno Carvalho, parei, vamos parar tudo. Não, na época foi feito, mas agora, em 17... A continuidade desse trabalho? Você acha que em 17 foi feito isso de novo? Eu acho que está sendo feito. Eu não estou participando do Executivo Internacional, mas eu acho que o Marcelo está no caminho certo. O Roberto está no caminho certo. Trazer o Rodrigo Caetano era importante, trazer um nome como esse era importante. Mas relutaram. Precisou a oposição empurrar o Rodrigo Caetano para dentro. O Rodrigo Caetano é um grande amigo meu, eu convivo com ele muito tempo lá de Santo Antônio, na minha praia, coisa e tal. A família dele é amiga da minha família, né? Então, e ele sempre dizia assim, Mário Sérgio, e eu vou cometer isso, me desculpa, Rodrigo Caetano, eu ainda vou trabalhar no Internacional. Cada vez que nós encontramos, eu quero trabalhar no Internacional. Então, quando ele veio com convicção de que ele queria trabalhar no Internacional. Isso foi mais importante de tudo. Ele não veio simplesmente só pelo dinheiro, é importante, é carreira, é um dos melhores do país, tem que pagar bem. Mas não foi só isso que demorou ele de ir para outros clubes e não o Internacional. O Mário Sérgio, eu ouço você falando, eu acho que é espetacular essa ideia que você tem, mas às vezes me parece um pouco utópico
frente ao que a gente convive no Brasil hoje. Porque o que é um planejamento? Planejamento que o clube pensa como um todo, que a gente vê o contrário, a gente planeja a partir do técnico. Vem o Geraldo como técnico, vamos planejar o que o Geraldo pensa. E o clube não tem que pensar isso em nível de 10 anos, digamos assim, olha, nós queremos usar o sistema 4, vou dar um exemplo, 4-4-2. Esse é o sistema que o Inter vai usar. O técnico tem que entrar naquele esquema e a categoria de base vai entrar naquele esquema. E a gente não percebe isso, né? Para mim não é utópico, entendeu? Não é utópico porque tu tem que perseguir isso. O diretor ou um presidente, um vice-presidente de um clube da área de futebol, planejamento, pensar que é utópico, largue. Porque ele tem que acreditar naquilo que ele está fazendo. Sim. Entendeu? É a primeira coisa. Segundo, tu tem razão em parte. Às vezes o técnico atrapalha esse planejamento, mas o momento, a dificuldade também traz isso. Mas tu não pode fugir muito daquilo. Claro. Tu tem que continuar perseguindo o planejamento de acordo com o que interessa para o clube e nas cadeiras de base também, né? E para o profissional. Às vezes tu tem que fazer um corte, tem que fazer uma alteração, uma curva, mas isso acontece em todos os clubes, não só do Internacional. Mas tu tem que continuar perseguindo isso. E começa assim na diretoria, começa nas vários setores do clube. Quando nós fizemos, isto e nós resolvemos fazer, nós tínhamos lá vários, não me lembro, vou errar, 10 vice-presidentes na época, cada um sabia o que fazer. Cada um na sua. Cada um tinha a sua tarefa, né? E o presidente, à época, dizia o seguinte, olha, Edu, é isso que eu quero de você. E engrenou de tal forma que nós nos conhecíamos por olhares, inclusive, eu ouso dizer isso. A diretoria se conhecia por olhares e deu no que deu. Entendeu? O que aconteceu é o seguinte, tínhamos um planejamento, sabíamos o que queríamos e todos sabiam a sua função no Internacional. Isso foi importante para sermos campeão da Libertadores muito antes do planejamento. O nosso planejamento era ser campeão da Libertadores em 2008, fizemos em 2006 e tínhamos esse planejamento. Disputar um Mundial dali a 5 anos, disputamos bem antes, né? Já no ano seguinte, porque 2006 nos levou ao Mundial, né? Juntamente com 2008, evidentemente, e veio o outro Mundial em 2010 pela continuidade do planejamento. Saiu o Fernando Carvalho, assumiu o Vitório Pífero, que era uma parte importante do planejamento. Ficamos nós, que éramos uma parte importante do planejamento. Né? Ficou o jurídico, ficou o Décio, fiquei eu, ficou uma série, o próprio Emílio. Então, uma série de pessoas que estavam engajadas, eles sabiam o que o Inter precisava, entendeu? Naquele momento. E deu no que deu. O que aconteceu? Em 2010, as vaidades tomaram conta do Internacional. Isso é um outro perigo do planejamento. Quando eu acho que eu tenho que ser, eu acho que é a minha vez, começou uma monarquia no Internacional, que eu discordo completamente. Ninguém tem a vez por ser amigo do rei. E isso foi um erro de todos nós, principalmente da presidência do clube, onde dizem, olha, em 2006 o Vitória era o mais preparado. Em 2010 nós demoramos, o Vitória demorou para dar o pontapé inicial, da coisa. E quando ele deu, ele deixou todo mundo no ar. Entendeu? Ele não apoiava ninguém, se você lembra. Não apoiava nem fulano, nem ciclano. Então ficamos órfãos. Nós ficamos órfãos. Se o Vitória tivesse feito diferente, olha, eu vou chamar minha diretoria, eu vou apoiar tal e nós vamos apoiar tal, porque somos uma diretoria só, nós talvez tivéssemos dado continuidade a isso. Podia ser até o Giovanni Luiz. Mas o Giovanni Luiz foi imposto, e tudo que é imposto é ruim. Tudo que é imposto é ruim. O próprio Vitório, quando ele assumiu, não foi imposto. Nós conversamos muito em 2006. Entendeu? Evidentemente que o Fernando Carvalho tinha uma opinião sobre o Vitória, mas conversamos bastante. Tanto que optamos pela continuidade dos grupos que apoiavam nos mesmos cargos. O único que acabou saindo foi o Arthur por uma questão de idade. Mas o Arthur continuou conosco até falecer. Ele continuou até 2008 conosco. Se você pode lembrar, o Arthur, quando faleceu, ele foi para o hospital, era assessor da direção, com todo o brilhantismo e a experiência dele. Era ouvido, sempre. Então isso fez com que o Inter ganhasse. Isso que eu chamo de planejamento do futebol. Ontem o André Miola protocolou lá no Internacional, no Conselho, de novo um pedido de mudança do estatuto. E quando ao sugerir que fosse de 4% a 10% o investimento total do que o Internacional iria arrecadar,
se definiu por 4%, se definiu pelo mínimo. Ele propôs... Agora ele mudar... Ele defendia os 10% como um mínimo, e na alteração estatutária se estipulou 10% como um máximo. Não, e mesmo assim se praticou o mínimo. E sempre se colocou de 4 a 10 e se praticou 4. Agora ele estabelece 10 para o investimento no pedido. Na base. Sabe quanto é que dá isso ano que vem? 40 milhões. Dá para dar uma arrancadinha boa, né? É o Internacional. Só que aí eu não sei se engloba também a construção do CT. Que também essa chapa 10 queria que todo mês tivesse X% de investimento do arrecadado no CT. Entre vendas de jogadores, aquele mecanismo de solidariedade que dá um dinheiro. Agora, o Inter arrecadou 50 milhões esse mês, foi tudo a fundo perdido. Quando se fala em planejamento, o planejamento tem uma continuidade, perseguir os objetivos, tá? Mas ele não é tão matemático assim como interrogou alguns conselheiros que entraram no Internacional a partir de 2012. Né? Eu, quando presidente do Conselho do Inter, recebia lá pedidos que eram fantásticos. Né? Era assim, pedidos que talvez a ONU não tivesse em seu planejamento. Gente, não é bem assim que se faz futebol também. O futebol não é aquela matemática, mas a base aquela não é a galinha dos ovos? Sim, mas tu tem que investir na base, eu acho que está certo. Eu não estou criticando esse, Domingos, estou criticando todos os outros. Isso tem que ser, acho que para apresentar às vezes eu fico me perguntando, por que não fazia no passado, quando vão apresentar, peça uma reunião com o presidente, discutam isto, e depois apresentem, que já apresente com uma coisa mais sedimentada, uma coisa mais elaborada de acordo com o planejamento do clube. Às vezes me pego perguntando, assim, pensando, mas será que isso não é política, sabe? Será que não aqui, eu apresentei lá, não quiseram. Eu apresentei aquilo, não quiseram, mas tu viu? Falaram no programa do REC. Falaram lá no programa do X, mas eu apresentei. Não quiseram fazer, deu. Não é assim, tchê. Futebol é diferente. Futebol não se faz com política. Nós somos um clube político, nós temos que aprender a conviver com política no futebol. Não fazer com que o futebol conviva com a política. A política é que tem que conviver com o futebol. É diferente. Vamos fazer um intervalo e já voltamos na sequência com Mário Sérgio Martins, ex-presidente do Conselho Deliberativo, integrante do Conselho Consultivo do Internacional, Geraldo Andrade, narrador, professor, apresentador e tudo um pouco. Maurício Freitas, nosso parceiro de todos os dias aqui. E vamos depois falar dos 8 grupos, né? A gente falou do grupo do Inter, o grupo do Grêmio, falamos do grupo difícil do Palmeiras, mas tem o grupo do Cruzeiro, tem o grupo do Atlético Paranaense, tem o grupo do Flamengo, né? Tem o grupo que o São Paulo vai integrar, tem o grupo do Atlético Mineiro. Serão 8 brasileiros de novo na próxima Libertadores da América. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o nosso preliminar, a imagem do futebol. É isso aí. Muito bem. Isso aí. Bom, estou recebendo algumas mensagens aqui. E normalmente, sabe que eu fiz uma pergunta para um dos conselheiros? Se o presidente do Inter não vai pedir de novo suplementação orçamentária, e se não pediu ontem, porque aquele dinheiro que ia entrar da comercialização dos direitos para emissoras do exterior acabou não se confirmando. Né? E aí ia entrar mais 30 milhões, uma coisa assim. E o Internacional também não conseguiu vender que pretendia de jogadores e tal. Mas pedir a suplementação orçamentária é só até o dia 20 de dezembro, né? Eu acho que pedir nesse momento porque orçamento é aquilo que tu pretende fazer, não que tu fez. Né? Então pedir agora seria simplesmente, olha, a suplementação orçamentária para alterar o resultado do balanço no final do ano. Pode ser importante, pode ser, mas eu não vejo assim como... Eu acho que, então, vamos... agora tem essa questão da Profut, né? Que também tem que ser examinada. É isso aí. Chega a tanto, Rec, esse valor a ser pago? Eu acho que a parcela agora era bem menor, acho que era 5 milhões. Dessa venda de direitos internacionais, porque era 100 milhões dividido entre 18 clubes, dá 5 milhões. Então mas são 5 milhões que vai faltar no caixa. 5 milhões que tu acrescenta lá na conta do déficit. É isso aí.
E aí tem que pedir suplementação. Mas também, no estipulado para o ano que vem, o Inter pretende vender, se não me engano, 80 milhões de jogadores. Né? É um número que não é muito fácil de conseguir, ainda mais nós vemos numa entre-safra de jovens jogadores. Né? E produziam até julho. Não é fácil. Teria que produzir, porque o dourado que está produzido não se vende. Eu acho que nós teremos dificuldade de alcançar esse dado. Vamos ver. Por que o orçamento de um time estável como o Grêmio é 307, você que é contador e antigo e dos bons, 307 o Grêmio e o Inter 392? Por que se superestima um lado e se subestima o outro que está estável? Bom, eu vou te responder o seguinte, quando se faz um orçamento pensando no planejamento para o ano seguinte. 2019, o Internacional pensa em ganhar alguns títulos, ou 1 ou 2 títulos importantes. E ele está colocando não que o Grêmio não pensa, mas o Inter entende que tem que investir e muito para isso. É isso. E eu não sabia explicar muito mais, porque eu sou contador há muito tempo, não exerço, eu sou advogado tributarista já há tempo, perguntar sobre os tributos eu poderia responder com mais facilidade. Mas eu acho que é isso aí mesmo. Eu pensando, ainda é a coluna da direita e da esquerda. Pensando em investimento que eu quero fazer. É isto. Já voltamos. Cachorro Quente do R, original em frente ao Colégio Rosário desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue agora, 34666133. fache.com.br. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Sinosserra Consórcios, melhor que sonhar é realizar. Ligeirinho aqui, Grupo H com Rosário Central e Universidade Católica. O Grêmio torce para escapar da altitude no terceiro confronto. Esse que vai se definir ainda, né? Direção passa a não dar prazo para encerrar as negociações por Thiago Neves, segue negociando. Reabriu, Marquinhos. Então. Reabriu, né? Que tinha deixado de lado. Mas aí eu acho que o Grêmio está meio que esperando ver se alguém se alça a pagar um monte de dinheiro, né? Que é o que o Cruzeiro quer. Marquinhos Gabriel tenta a liberação, mas encontra resistência dos árabes. Interessado em Marinho, Atlético Mineiro deve sinalizar com proposta pelo jogador. No Inter, ao lado do River e Aliança Lima, Inter aguarda o terceiro adversário, que pode ser até o São Paulo. Colorado realizou sondagens pelo volante Elias e pelo atacante Sassá. Direção finaliza detalhes para acertar a troca de Andrigo por Neilton. Não sei o que está travando isso. Acho que é o salário do Neilton, que é 280 pau. Pode ser o próprio Andrigo, né? Que eu vejo que ele jogar no Fortaleza, em vez de jogar no Ceará. No Ceará. Em Fortaleza, no Ceará. No Ceará, em vez de jogar na Série B, né? Aí é uma questão de jogador e aí tu acaba tendo essa dificuldade. Né? Tu vai pro Vitória. Não, eu não quero ir pro Vitória. Se o Vitória eu vou, mas eu quero caminhão de dinheiro. Esse é o problema. Brenner está indo pro Goiás. Brenner, que aliás fez 18 gols nesse ano, não sei se não era de deixar por aí. Bom, definida a tabela da Copa América, a Arena vai receber 5 jogos, 3 na fase de grupos, 1 nas quartas de final e 1 na semifinal. E aqui poderemos ter jogo da Seleção Brasileira. Né? Nas quartas de final. A Seleção Brasileira joga aqui se avançar em primeiro no seu grupo. Temos que continuar vivos e sempre na ponta. E o Brasil, independente de passando em primeiro ou segundo, chegando na semifinal... Semifinal é no Mineirão. Eu disse que ia falar dos grupos, falo logo mais à noite, porque os grupos eles ficaram mais ou menos parelhos. Os mais duros são do Palmeiras, do Inter e mesmo que o Mário Sérgio me avance aqui, o do Grêmio também. Eu não vejo essa dificuldade do Grêmio. Para mim, o Grêmio está classificado. Não tem... Gente... Carlos Burlamar está te xingando aqui o Carlos Burlamar. Não, por quê? Mas não briga comigo. Briga com a notícia lá que deu lá no... Tá, e se der o Atlético Nacional, que já é campeão da Libertadores. Ou Libertar. Com Rosário e Grêmio. Não vira grupo da morte também? Não, acho que não. Acho que vira para os outros 3, não para o Grêmio. Carlos Burlamar que está dizendo aqui que o Serginho Martins... É um grande amigo, grande caráter, grande profissional de direito,
Mas é um colorado daqueles mais irritantes. É o mestre da corneta. Não te irrite tão fácil, tia. Tá no almoço, olha a digestão, calma. Agora, olha aqui, ó, eu nem falei... É um grande amigo meu também. Ele fala, mas olha que é um grande amigo meu. Trabalha com o Melinho lá, né? Sim. O Universidade Católica também não é desprezível. Não, mas ele tá numa fase não muito boa, né? Eu acho que o Universidade Católica não vai fazer frente pro Grêmio. O que o Inter precisa mais, Marcelo? Precisa de um centroavante, evidente, um atacante, né? Alguém para jogar ou substituir o Dourado e o Denilson, né? E talvez os laterais, né? E o Jonathan Alves não é um bom centroavante? Jonathan Alves, vou ficar naquela. Nós tínhamos o centroavante que estava no vestiário com um problema debilitado fisicamente, e o outro tecnicamente que vai continuar debilitado pro resto da vida, que é o Jonathan Alves. Tecnicamente ele é sofrível. Fazer o quê? Valeu, até às 19 horas. Até às 19. Obrigado. Deixa eu dar um Feliz Natal, um Bon Ano para todos os nossos telespectadores aí, até porque eu acho que eu não venho mais aqui. E foi um prazer estar com vocês esse 2018.